Ah, tá, beleza. Vamos lá. Pessoal, hoje então a gente vai começar a nossa saga pelas energias mecânicas, tá? Vamos falar de energias mecânicas em duas aulas. A aula de hoje e a aula da semana que vem, tá? Só que a aula de hoje eu separei só para falar sobre as energias, sobre cada uma delas em particular, tá? Depois, na semana que vem, a gente vai falar sobre conservação de energia. Aí já é um assunto um pouco mais, não complexo, né? Mas a gente já vai começar a dar aplicação para isso que a gente está estudando, que são as energias mecânicas, tá? Então, vocês vão perceber que estudar as energias mecânicas por estudar elas mesmo não tem muito sentido. Beleza, você está falando de energia, você está vendo a energia ali, né? Mas não tem muito sentido estudar as energias mecânicas porque a gente vai usar elas no princípio da conservação. Tudo bem? Então, primeiramente, né? Apesar do conceito de energia ser um pouco abstrato, a gente não consegue ver a energia, mas algumas vezes sentir ela, né? A gente pode descrever esses fenômenos naturais por meio dessas transformações de energia, certo? Então, aqui embaixo eu coloquei, aqui, né, nessa figura, eu coloquei, pessoal, um organograma, né? Com a separação da energia aqui, porque quando a gente fala em energia, é muito amplo. Tá? Energia, a gente pode ter diversos tipos de energia. Eu dei o exemplo aí, né? Elétrica, exemplo não, são as energias existentes. Elétrica, mecânica, nuclear, química, radiante e térmica. Ok? Energia elétrica a gente vê sempre, né? Tá caro pra caramba, né? Energia mecânica a gente vê muito também, mas acaba passando despercebido, certo? Energia nuclear a gente conhece também, né? Das usinas nucleares aí, certo? Energia química a gente também conhece muito porque a gente usa pilha, bateria, coisa do tipo. E aquilo lá é energia química armazenada e transformada em energia elétrica. Energia radiante, que são as ondas, né? E energia térmica, que também está no nosso dia a dia, por exemplo, no Sol. Tá? Então, o conceito de energia ele é bastante amplo, tá, pessoal? Bem amplo mesmo. E a gente vai tratar, pura e simplesmente, das energias mecânicas, tá? Bom, como nós sabemos, né, a energia ela nunca desaparece. Vocês já devem ter ouvido a frase, né, de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, do Antoine Lavoisier, né? E é bem isso. Nós vamos perceber aqui que nenhuma energia ela é criada, né? Ela é simplesmente transformada, certo? E a energia armazenada, né, eu vou falar com mais detalhe depois, a gente dá o nome de energia potencial. Então, quando a gente armazena energia, a gente tem uma energia potencial, certo? Que pode ser química, elétrica, elástica, gravitacional, qualquer uma, ok? Então, o primeiro conceito que vocês têm que lembrar aí sempre, né, e anotar aí no caderno para vocês, é que a energia armazenada ganha o nome de energia potencial. Ok? Bom, e aí, pessoal, no nosso curso aqui, né, que nós estamos vendo mais a parte de mecânica, mais não, né? É só a parte de mecânica, a gente vai entender que a energia acaba por ser uma grandeza, né? Só é energia se ela tem capacidade de realizar trabalho. Tá? Vocês lembram da última vez, né, que a gente estava falando de trabalho, né? E trabalho tinha lá a unidade de medida em joule, né? E energia é em joule também, tá? Então a energia, pessoal, só é energia se ela conseguir realizar trabalho. Se não conseguir realizar trabalho, não é energia. Oi? Isso significa que energia é deslocamento e esqueci qualquer outra variável. Não, nós vamos entender. A energia gera trabalho. A energia gera trabalho, certo? Mas ela não é dada por aquilo, porque cada energia é uma energia. Entendeu? Mas mas eu posso dizer que para energia ser energia precisa ter deslocamento e é outra coisa? Não necessariamente deslocamento, né? A gente está falando em energia mecânica. Então, é claro, né? Se a gente tem uma energia associada
a mecânica, né? Então vai gerar um deslocamento, você vai perceber isso. Só que a gente pode ter uma energia potencial, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas, de fato, né, sempre quando a gente tiver uma energia, a gente vai acabar por ter um deslocamento sim. Você vai perceber que às vezes vai ter um deslocamento sim. Principalmente, né? Principalmente não. Sempre na energia cinética, porque na energia cinética está relacionado a velocidade também com ela. Beleza? Beleza. Tá. Então olha só, ó. Quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com movimento, olha só, é bem o que o Enzo perguntou. Ela vai ser chamada de energia cinética, certo? Cinética de movimento mesmo, tá? Porém, se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição do corpo, ela é chamada de energia potencial, que pode ser a elástica ou a gravitacional. Então percebam, pessoal, que quando a gente fala de energia, principalmente da energia mecânica, né, que é o foco do nosso curso aqui, a gente vai ter 3 energias. Então olha só. O pacotão energia é separado em diversas outras energias, tá vendo? Elétrica, mecânica, nuclear, química, radiante e térmica. Dentro do pacotinho mecânica, a gente pode dividir ele ainda em 3 outros tipos de energia, que é a cinética, que está relacionada com o movimento do corpo, né? A potencial gravitacional, que está relacionada com a posição no campo gravitacional, e a potencial elástica, que está relacionada com a deformação dos corpos. Ok? Então, lembra aí. De todas as energias que a gente vai falar da mecânica. E dentro das energias mecânicas, a gente tem cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Beleza? Isaac quer falar, professor? Pode falar, Isaac. Com licença, professor, não é nem em relação à matéria. O Cauê Esteves pediu para informá-lo que ele foi levar junto com o pai e a avó no hospital e por isso ele não vai conseguir voltar para aula, tá bom? Ah, tá bom, tudo bem. Tá gravando aí, qualquer coisa depois ele vê, tá? Avisa aí lá. Desculpa por incomodar. Imagina, não incomoda não. Bom, oi. Energia potencial gravitacional tem a ver com o deslocamento do objeto para baixo? Potencial. Você lembra que eu falei que potencial... Sim, potencial é armazenada, né? É armazenada. Você vai ver como que é essa energia. Vamos falar da cinética primeiro? Pode ser? Pode ser. Pode. Então, ó, a energia cinética, pessoal, como eu falei aqui em cima, ó, ela está relacionada com o movimento do corpo, certo? Então, a gente só tem coerência a gente falar em energia cinética quando eu tenho movimento do corpo, tá? E eu vou olhar para esse movimento somente para a velocidade dele, certo? Então eu vou considerar lá como se fosse uma velocidade constante ou uma velocidade em um determinado instante de tempo, certo? Multiplicar essa velocidade vai ser ao quadrado multiplicado pela massa dividido por 2, tá? Então a equação aí de energia cinética é essa daqui que eu apresento. Meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, certo? Energia cinética, pessoal, a gente vai ver até em outros assuntos, principalmente colisão, né? Na verdade, conservação de energia vai por 3 semanas mais ou menos, tá? Porque a gente vai ver colisão também. E vocês vão perceber, pessoal, que a energia cinética, a gente nunca vai falar dela com velocidade variando. Porque aí já é um conceito acima do que a gente está estudando agora. Por isso que a gente adota a velocidade aí sendo constante, né, para cálculo dessa energia, tá? E o que está relacionado também com o momento linear. Momento linear. Por isso que a gente estuda ela com velocidade ao quadrado. Ah lá, agora Yasmin tá de fotinha, coisa linda, ó. Beleza. Tranquilo, pessoal? Sobre energia cinética. Pegaram a visão aí? Peguei visão, menor. Pegou, menor? Sim. Então, ó. Olha aqui, ó. Repete, por favor, se não for incomodar. Aham, repito. Olha só. Eu vou repetir já escrevendo aqui, pode ser? Claro, fica até melhor. Ó. Se... Opa, deixa eu colocar aqui, né? Se eu tenho que energia cinética é uma energia relacionada ao movimento,
Então eu vou lembrar que nela vai ter sempre lá a velocidade, né? Então a equação de energia cinética é meio de mv ao quadrado. Tranquilo? Essa é a equação que vocês vão ter que guardar. Ah, Raul, não dá para tirar essa equação de outros lugares? Por enquanto não. Tá? A gente vai trabalhar com energia cinética. Quando a gente fala de energia aqui, né, a gente teria que analisar pelo lado do movimento, pelo lado da dinâmica e tudo mais, e aí entra num cálculo que extrapola um pouquinho o nosso curso. Beleza? Bom, então olha só, pessoal, que interessante. Ó. Vamos supor que um corpo ele tem massa de 1 kg, certo? E uma velocidade de, sei lá, 10 metros por segundo. Ok? Se eu pedir para vocês calcularem a energia cinética desse corpo, não vai ter muito sentido, né? Mas eu posso calcular a energia num determinado instante de tempo. Então vocês vão fazer o seguinte. Vai fazer meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Ok? Percebam que ó, a velocidade ao quadrado aqui, 10 ao quadrado, vai ser 100. 100 vezes 1, 100. Dividido por 2, eu tenho uma energia cinética de 50 joules aqui. Nessa primeira situação. Ok? Professor, então a energia cinética, se a velocidade for maior que a massa, a energia cinética vai ser sempre maior que a velocidade? Sim, né? Porque ela é diretamente proporcional, né? Tá bom, entendi. Tá? Aí, pessoal, ó, vejam bem. Vamos supor agora que eu dobre essa massa. Eu vou falar que a energia cinética aqui, ó, é igual a meio vezes 2 vezes 10 ao quadrado. Certo? Eu dobrei a massa, ó. Ao invés de 1, eu coloquei 2. Percebam que, então, 100 vezes 2, 200, dividido por 2, 100. Professor, é contra as regras, ao invés de fazer da esquerda para a direita, ele faz da direita para a esquerda. Porque na verdade esse daqui eu já fiz de cabeça, né? E taquei para lá e tá tudo certo. Vai dar esse resultado, te garanto. Então, pessoal, vejam que a massa ela é diretamente proporcional à energia cinética. Então, cada vez que eu dobro a massa, eu vou dobrar a minha energia cinética se eu manter a minha velocidade constante. Certo? Agora, vamos supor que a massa não mudou, né? Porque a massa acaba sendo constante, né? Então, a energia cinética aqui é igual a meio vezes 1, que é a massa. Só que vamos subir a velocidade. Ao invés de 10, eu vou colocar 20 ao quadrado. Percebam que eu dobrei a massa. Certo? Dobrei a massa. Tá? A massa não, desculpa, a velocidade. 200 ao quadrado, 20 ao quadrado vai dar 400. 400 dividido por 2, eu tenho uma energia cinética aqui de 200 joules. Olha só que interessante. Se a gente olhar para a massa, dobrar a massa, a gente dobra a nossa energia cinética, mantendo a velocidade constante. Só que se eu manter a massa constante e dobrar a velocidade, a minha energia cinética vai aumentar em 4 vezes. É como se eu multiplicasse por 4 aqui, tá vendo? Ó? Isso por conta desse quadrado que está aqui, tá? Por causa disso. Então a gente fala que a energia cinética é diretamente proporcional à massa vezes o quadrado da velocidade. Tranquilo? Ô, prof. E vai ter uma possibilidade de aumentar os dois? Tanto a massa quanto a velocidade? Se a gente for pensar... Quem perguntou? Eu não lembro. Yasmin. A Yasmin. Assim, Yasmin, se a gente for pensar no movimento acontecendo, então imagina assim, ó. Imagina que a gente tem uma bola aqui, ó. Uma bola de boliche, tá? Como a gente sabe lá dos conceitos da segunda lei de Newton, que a gente estava estudando até hoje, né? A gente sabe que se a gente aplicar uma força aqui, nesse cara aqui que tem uma massa de, sei lá, 10 quilos, ele tende se não tiver atrito, nenhuma força aqui, né? A gente vai ter uma aceleração, não vai? Por conta da força igual a massa vezes a aceleração. Não vai isso? Sim. Só que, você concorda comigo
que se a gente tem uma aceleração, a gente vai ter uma velocidade variando ao longo do percurso, não vai? É. Mas a gente tem uma massa variando ao longo do percurso? Não. Não. Ah, você pode considerar assim, ó. Ah, Raul, mas e se esse corpo estiver fazendo atrito com o chão aqui e perdendo massa? Ah, pode acontecer. Mas vamos fazer de conta que não, né? Porque senão vai ficar muito complexo o nosso problema. Então, a massa nesse caso, Yasmin, ela sempre vai ser fixa, tá? Eu só dei esse exemplo aqui como se fosse um outro corpo, tá? Um corpo maior, tá? Mas a massa sempre vai ser a mesma. Agora, a velocidade ela pode mudar ao longo do nosso deslocamento, ok? Então, por isso que a nossa energia, percebam então, que ela vai mudando ao longo do nosso deslocamento, tá? Beleza? Entendi. Obrigado. De nada. Beleza, pessoal? Então, sobre energia cinética, ficou claro aí para vocês? Para mim, só tem uma coisa que eu preciso lembrar aqui. Tem como estabelecer uma relação entre energia cinética e a segunda lei de Newton? Então, na verdade, essa energia cinética com a segunda lei de Newton, o Enzo, tem uma relação sim, certo? Só que aí a gente começa a entrar num cálculo de integral. Por quê, né? A gente vai perceber que a velocidade, como ela varia ao longo do percurso, né? A gente vai ter que ir para o lado da derivada, né? Porque ela acaba variando. E aí, como ela é uma derivada da velocidade no tempo, a gente tem que integrar isso para tirar esse cálculo esse daqui, ó, para cair nesse daqui. Tá? Então, assim, dá para relacionar? Dá para relacionar. Mas, por enquanto, não é muito importante para a gente. A gente não vai ver isso. Mas dá para relacionar. Tudo bem? Pode ser? Dá para transformar energia em... Tipo, energia... Eu fico falando energia centrípeta, mas energia cinética em força. Na verdade, a energia cinética acaba por ser uma consequência de uma força, tá? Então percebam, né? Se a gente chutar uma bola, por exemplo, né? Ela vai adquirir velocidade, não vai? Ela vai ter uma aceleração, né? Por conta da força e da massa, vai ter uma aceleração, tá? E aí, por conta dessa aceleração, nós vamos ter um aumento de velocidade. Isso se a gente pensar numa situação ideal, sem atrito, coisa do tipo. Então a gente vai ter um aumento de velocidade. Só que você concorda comigo que esse aumento de velocidade vai acontecendo gradativamente, né? E a gente só consegue, por enquanto, analisar a energia cinética em cada instante de tempo. Então, assim, né? Tem muito sentido a gente falar sobre a energia cinética ao longo de todo o movimento. Só que, por enquanto, a gente não tem ferramentas matemáticas para explicar isso um pouco melhor, entendeu? Porque aí já entra em cálculo de derivada integral. Tudo bem? Beleza, saquei. Sacou? Tá, pessoal? Então, ó, o que vocês têm que guardar para essa velocidade aqui, ó, vai ser constante, certo? E constante, eu posso considerar ela constante num espaço de tempo muito pequeno. Que nem a gente conversava lá em velocidade média. Lembra? De velocidade instantânea. É aquele conceito de velocidade instantânea. Tranquilo? Tranquilo para vocês? Até aqui? Tranquilo, professor. Então tá. Então vamos para o próximo. Próximo. Bom, definida aí o que é energia cinética, que é aquela energia relacionada ao movimento do corpo, vamos então entender o que é a tal da energia potencial, com base agora na energia potencial gravitacional, certo? O valor da energia potencial gravitacional, pessoal, que eu vou chamar aqui de E potencial gravitacional, tem um PG aqui embaixo, depende diretamente dos valores de massa, altura em que um corpo se encontra e da aceleração da gravidade, ok? Por isso, pessoal, que eu falo não, né? Por isso que ela é energia cinética constante, isso,
ela não é constante, tá, Isaac? A energia cinética não é constante, Enzo. A velocidade é constante, mas como a gente analisa a energia cinética em cada intervalo de tempo, aí a gente acaba falando que ela é constante. Fala aí, Isaac. Prof, então essa energia agora que o senhor apresentou, a potencial gravitacional, se eu não me engano, os tobogãs estão intimamente ligados a ela, certo? Isso, a gente vai falar mais sobre ela em conservação de energia. Mas essa energia aqui, ó, a gente vai perceber, Isaac, que o tobogã está muito relacionado com essa energia potencial gravitacional, certo? Só que não tem muito sentido a gente falar só em energia potencial gravitacional, porque depois a gente vai ter movimento, tá? Então uma vai juntar com a outra, mas vamos deixar isso para falar na próxima aula, que é conservação de energia. Mas o que é essa tal essa energia potencial gravitacional? Eu vou voltar aqui pro meu caderninho aqui, ó, minha folha de papel. A energia potencial gravitacional, pessoal, ela sempre vai acontecer quando um corpo estiver sob a ação da gravidade. Certo? Então eu tenho a gravidade aqui. Marcos, Thaís, quem mais o quê? O que está acontecendo aí? Confunde eu e o Isaac. Ah, tá. Pessoal, então, ó. Então, pessoal, ó, todo corpo que estiver sob a ação da gravidade pode ter uma energia potencial, contanto que ele esteja a uma determinada altura do chão. Certo? Então, Oi. Então, se eu tiver parado no chão, eu não tenho energia potencial, mas se eu pular de uma altura, eu vou ter. Vai. Isso é gravitacional. Vamos supor assim, ó. Vamos supor assim, Enzo. Vamos supor que você está aqui no chão, né? Aí você dá um pulo. A partir do momento que a tua velocidade é zero, quer dizer, você chegou na máxima altura que você conseguia com o impulso que você deu, a partir desse ponto aqui, ó, você tem energia potencial gravitacional, certo? Só aqui você tem energia potencial gravitacional. Na hora que você voltar para o chão, você não tem mais, certo? Então depende sempre da massa e da altura que o corpo está. Então, se a equação de energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes a altura, nós vamos perceber aqui, ó, que esse cara aqui acaba por ser a nossa força-peso. Lembram disso? Massa vezes gravidade. Então, a gente pode falar também que a energia potencial gravitacional é o peso vezes a altura. Tranquilo? H é pra altura, né? H é a altura. É de 8, né? 8 de altura. Altura. Altura, isso. Na verdade... professor, eu vi que o Matheus e o Isaac estavam querendo falar e eu cortei eles. Desculpa. Pode falar. Eu só falei que a explicação do prof estava perfeita. Obrigado. Obrigado, meu amorzinho. O microfone para falar que estava de boa. Entendi. Tá. Então, pessoal, ó, imaginem vocês, por exemplo, deixa eu só colocar, como é que chama isso daqui? No coisa, para poder coisar, grafite, porque senão eu não escrevo. Imaginem vocês assim, então, ó, um corpo de, sei lá, 10 quilos, certo? A 20 metros de altura, tá? Esse corpo de 10 quilos a 20 metros de altura, ele vai ter uma energia potencial gravitacional, certo? Então, esse corpinho aqui, ó, imagine que esse corpinho aqui tem 10 quilos, tá? E a altura que ele está é 20 metros. Enfim, tá? Bom, se a gravidade é 10, a nossa energia potencial gravitacional vai ser, então, a massa, que é 10, vezes a gravidade, que também é 10, vezes 20. Ok? A nossa energia potencial gravitacional, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 20, 2.000 joules. Ok? Isso é bastante, mas o que significa ter 2.000 joules de energia potencial gravitacional? Significa que você tem armazenado 2.000 joules de energia para gastar.
Pensa nisso. Então, enquanto eu tô com minha velocidade zero, quando eu pulo, eu tenho, tipo... Digamos que eu pulei do jeito que você falou aí, nesse exato exemplo. De 2.000 joules pra usar? Se você tiver uma massa de 10 quilos e estiver a 20 metros de altura, você tem 2.000 joules para usar. Certo? Você tem energia de 2.000 joules para usar. Mas aonde você vai usar isso? Eu ia te perguntar isso agora. Como é que eu vou fazer para usar essa coisa? Não passa nada pela sua cabeça? Para cair, só. Para cair. E quando cai, o que acontece com o corpo que está caindo? É um impacto no chão. Não. Enquanto ele está caindo, o que acontece? Ele acelera. Acelera. A velocidade não vai aumentando? Sim. E qual é a energia que está relacionada com a velocidade? Energia cinética. Cinética. Então a gente vai perceber, pessoal, mas isso na próxima aula, tá? Que toda energia potencial gravitacional, esse armazém de 2.000 joules em energia potencial gravitacional, ela vai se transformar em energia cinética, porque está relacionado com movimento. Então quando eu tiver aqui... Entendi. Agora eu consegui visualizar na minha cabeça como é que funcionaria o negócio. Mas vai ficar mais claro quando a gente estiver fazendo as contas lá e estudar melhor conservação de energia. Mas imaginem aqui, ó, uma borracha aqui, certo? Estou segurando ela. A partir do momento que eu estou segurando ela, eu estou impondo energia potencial gravitacional para esse corpo, que, no caso que a gente calculou aqui, é de 2.000 joules, certo? Então a massa sendo de 10 quilos e uma altura aqui de 20 metros, a gente vai ter uma energia potencial gravitacional de 2.000 joules. Beleza? Depois que eu soltei esse corpo, essa energia potencial gravitacional, aos poucos, vai se convertendo em energia cinética. Porque, ó, ela vai perdendo altitude. Se ela vai perdendo altitude, ela vai perdendo energia potencial gravitacional. Se ela está perdendo energia potencial gravitacional, não tem como ela gastar, ir para, sei lá, se perder. Ela tem que ser convertida em outra coisa. E ela vai sendo convertida em energia cinética. Ok? Ok, professor, uma pergunta aqui. Fala. Júpiter tem uma gravidade muito mais forte que a da Terra. Então, claro que a gente vai supor que eu consiga sequer respirar lá. Se eu tivesse uma bola muito pesada e jogasse de lá, ela ia cair muito mais rápido do que fosse cair aqui na Terra? A aceleração é maior, né? Então, se a aceleração é maior, a velocidade também vai aumentar. Então, sim, vai cair com uma velocidade maior. E a energia lá do impacto vai ser maior, né? Porque a gente tem uma gravidade mais... a aceleração da gravidade é maior. Então a energia do impacto é maior também. Falando em energia do impacto, se eu jogar uma coisa de um lugar muito alto com uma massa muito grande, eu posso igualar o mesmo impacto se eu conseguir fazer a gravidade resultar no mesmo resultado? Se a gravidade resultar no mesmo resultado, você vai conseguir fazer o mesmo impacto, né? Não entendi, não. Ó, pega a conta aí. 10 vezes 20. Digamos que eu bote 20 vezes 30 vezes 10. Eu conseguiria fazer o mesmo impacto que isso se eu aumentasse minha gravidade para ficar proporcional e dar o mesmo resultado? Sim. Interessante. Sim. Só que aqui na Terra você consegue aumentar a gravidade? Não, mas se eu posso fazer isso com a gravidade, eu posso fazer isso com o resto. Pode. Interessante. Pode sim, pode. Mas aí você está falando de ir para outros planetas e fazer experiências em outros planetas, né? Talvez. Beleza? Bom, então pessoal, ó, essa energia potencial gravitacional, olhem para ela como se fosse só uma energia que está guardada dentro de uma caixinha, que depois a gente vai usar ela. E depois a gente vai usar ela sempre para realizar trabalho, certo? Beleza? Então essa energia depois, quando a gente estiver estudando, na semana que vem, a gente estiver estudando conservação, a gente vai perceber que ela é que vai sendo transformada em energia cinética e aí no final nós vamos ter a conservação de energia que tem que ser igual a zero, certo? Equilíbrio. É a mesma coisa lá do que a gente estudou, equilíbrio dos corpos, que a somatória das forças era igual a zero e tal. Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que aqui. A energia do começo tem que ser igual à energia do final
do sistema. Beleza? Sobre potencial gravitacional, tá tudo claro para vocês? Pode falar, Isaac. Professor, Oi. como que a gente vai aplicar, por exemplo, sei lá, se uma espécie de vetor nesses casos, sei lá, se, por exemplo, um tobogã faz uma curva, vai seguir tipo a mesma lógica que a gente fazia nas outras? Na lógica do grupo sobre o vetor? Na lógica do tobogã, pensa que isso daqui é um tobogã, certo? Beleza? Aí você tá aqui em cima, ó. Vou desenhar uma bolinha, tá? Você tá aqui em cima, né? E aqui em cima você tá a uma determinada altura, não tá? Tá ou não tá? Sim. Sim. Então aqui, ó, você tem uma energia potencial gravitacional, beleza? Tranquilo? Beleza. Só que no caso do tobogã aqui, você não vai cair para baixo, né? Você vai cair para cá. Ok? Tranquilo? Cri, cri. Cri, cri. Tranquilo. Cadê o Isaac? Aí. Então, ó. Se um pouco mais tranquilo. Minha internet tá horrível. Se a gente tem essa energia potencial gravitacional que vai ser transformada em energia cinética, a gente vai ter essa energia potencial gravitacional sendo dissipada não, né? Sendo convertida ao longo do trajeto em energia cinética, tá? O problema do tobogã aqui, né? A gente pode ter alguns problemas que não considere, por exemplo, o atrito, tá? Mas se a gente perceber, Isaac, a gente vai ter aqui, ó, você lembra, né, de plano inclinado, da força-peso e da força normal aqui. Certo? Uhum. A gente vai ter um atrito, você lembra? Por conta da força normal. Aqui, ó. Que está indo para esse sentido contrário do nosso movimento. Tá? Às vezes não, né? Se a gente considerar, né, essa força de atrito, a gente vai ter uma energia sendo convertida aqui, né? Dessa potencial gravitacional, um pouco para energia cinética e um pouco em energia térmica por conta do atrito. Tá? Então eu não sei, eu vou procurar algum exercício desses de tobogã, mas eu não sei se eu vou achar muito não, porque, aliás, pode até achar, né? Mas sem considerar esse atrito aí, ou se não, se estiver considerando o atrito, seria mais legal ainda, porque a gente via outras energias aí sendo relacionadas com a energia potencial gravitacional e a cinética, mas aí não é muito o foco do curso, porque aí a gente já está convertendo uma energia em energia térmica também, então não faz sentido. Beleza? Beleza, professor. Obrigado, viu? Falou. Então, pessoal, ó, podemos passar para a próxima energia? A próxima? Pode? Pode ser? Pode ser? Pode. Pode, então vamos. Sim. Energia potencial agora elástica. Perceba que a gente tinha energia potencial gravitacional, agora a gente tem a energia potencial elástica, tá? Então uma grande quantidade de materiais, pessoal, tem a característica de se deformar elasticamente após a aplicação de uma força externa, né? Pode ser, por exemplo, uma mola ou uma régua, qualquer coisa. Ela pode se deformar elasticamente, né, após a aplicação de uma força externa. Elástico, pessoal, é aquela força que a gente aplica e não deforma permanentemente o material. Ele vai voltar ao estado anterior, né, como ele era anteriormente, né, depois que eu parar de aplicar essa força, certo? Quando a gente tem deformação permanente, a gente já não considera mais como algo elástico, beleza? Então, no caso das deformações elásticas, a gente percebe um fenômeno bastante interessante, né? O material, quando ele é deformado elasticamente, ele armazena uma grande parte da energia que foi imposta a ele para liberar em um segundo momento. Vocês já pararam para pensar nisso? Pensa assim, ó, uma mola, né? Quando a gente tem uma mola aqui, ó, eu vou... Opa, assim não.
quando a gente tem uma mola aqui, né, e a gente distende ela, vocês percebem que a gente está adicionando energia para essa mola. Como? Por meio da aplicação de uma força. Tá? Então eu estou aplicando uma força com a minha mão aqui, né? E desse modo eu estou armazenando energia mecânica nessa mola aqui. Ok? E como é que funciona essa energia aqui, né? Ops. Como é que funciona essa energia, né? A gente pode perceber que sempre quando a gente aplica uma força, a gente vai ter uma deformação de um determinado corpo, certo? Eu dei como exemplo aqui, ó, uma mola, estão vendo, ó? A mola. A mola presa à parede aqui, pessoal, quando eu aplico a força, ela distende em X, por exemplo, né? Se eu aplico uma força 2 vezes maior, essa deformação da mola vai ser também 2 vezes maior. E se eu aplicar uma força 3 vezes maior, a deformação da mola vai ser 3 vezes maior, certo? Então a gente pode perceber aqui, pessoal, que a força que eu estou aplicando a essa mola é proporcional à deformação que ela sofre, ok? E né, isso daí é conhecido como lei de Hooke, tá? Essa lei é válida para materiais em que a gente respeite o limite elástico de cada um deles. Porque acima desse valor, o corpo acaba sofrendo uma deformação permanente e não é o nosso foco aqui, tá? Então a gente vai perceber, pessoal, que essa força aplicada a uma mola é igual a uma constante elástica, que a gente vai chamar de K, vezes essa deformação aqui. Ok? Ficou claro aí para vocês? Você vai disponibilizar o resumão depois? Posso disponibilizar. O slide, né? Esse daqui, por enquanto, não precisa de resumo. Eu ia fazer um resumo para conservação e energias. Oi? Tipo, quando você estica a mola, por exemplo, ela meio que armazena uma energia igual aquele estilo de quanto mais altura você tiver, mais energia você vai ter, por exemplo, no salto. Perfeito. Aí quando você atinge a altura máxima, limite. Perfeito. É exatamente. É o Matheus, né, que falou? Isso. O Matheus, é exatamente isso, tá? A gente vai ter exatamente isso, cara. Porque quando a gente está puxando a mola, é como se a mola também, do mesmo jeito que a gente falou lá da potencial gravitacional, é como se a gente estivesse pegando uma caixinha e colocando energia lá dentro dela, que vai ser liberada depois, de algum jeito, certo? Geralmente em forma de energia cinética, tá? No caso da mola, né, igualzinho, acontece do mesmo jeito. Só que aqui, né, vocês percebam, pessoal, que a gente está falando de uma força aplicada a uma mola que vai causar uma deformação em função dessa constante elástica, que pode mudar de material para material, tá? Vai depender do material. Agora, quando a gente olha para energia, agora a gente não está mais falando de força, a gente está falando de energia. Tem algumas coisas que influenciam na determinação da energia potencial elástica. Por exemplo, né, a influência da constante elástica da mola, que quanto maior o valor da constante elástica de um corpo que for deformado, maior será a sua energia potencial elástica, certo? Então, a energia potencial elástica é proporcional a essa constante elástica. E a influência da deformação da mola. Quanto maior a deformação de um corpo, maior será a energia potencial elástica. De modo que a energia potencial elástica armazenada é proporcional ao quadrado da deformação. Tá? Percebam que, Raul, mas isso daqui é Kx e esse é Kx ao quadrado, então? Não, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós estamos falando de uma força aplicada a uma mola e aqui a energia armazenada numa mola. Tá? E para a gente calcular isso daí, por que aparece ao quadrado, né? Show aqui. Por que aparece ao quadrado, pessoal? Porque a gente tem que considerar, aí já é uma coisa mais específica e tudo mais, é sobre estudo de materiais. Mas quando a gente estuda materiais, a gente tem um gráfico mais ou menos assim, tá? E essa constante elástica, ela é calculada somente nessa região aqui, ó, aonde a deformação foi elástica. E aqui é linear, tá vendo? Ó? É uma função linear.
Ok? Como aqui a gente tem uma força e aqui a gente tem um deslocamento, né, ou o que a gente chama de deformação, tá? A gente vai perceber que essa energia acaba sendo a área aqui embaixo dessa reta formada. E se formou um triângulo, nós temos aqui, né, força vezes x ao quadrado, porque é a área do triângulo. É base vezes altura dividido por 2, lembra? E esse símbolo que aparece no sinal do infinito nas formas é o quê? Proporcionalidade. É o infinito cortadinho, tá? Cortadinho na beirada. Então percebam que a energia aqui, pessoal, se eu substituir esse F por Kx vezes x dividido por 2, aí nós vamos ter 2x aqui. Então a minha energia potencial elástica vai ser Kx ao quadrado dividido por 2. Ah, eu preciso saber disso daqui, Raul? Não precisa. Tá? Isso daqui é só um conceito que eu trago para vocês, porque isso daqui é da área de materiais. É só para vocês pensarem assim, da onde que sai o tal do K? O K está aqui, ó. O K, na verdade, é a inclinação dessa reta aqui. Só isso. Vocês têm que lembrar. Nem que saber, é curiosidade. Tudo bem? Desse modo, teremos então que a energia potencial elástica é igual a Kx ao quadrado dividido por 2. Beleza? Kx ao quadrado dividido por 2. Então assim... E esse 2 vem da forma que você acabou de explicar lá no gráfico? Isso, esse 2 aqui vem daqui, ó. Vem daqui. Que a gente acaba calculando... beleza. A gente acaba calculando a área desse triângulo formado aqui, né? Nessa curva de tensão-deformação. Mas vocês não precisam se preocupar com isso não, né? Eu só quis falar só para vocês entenderem, tá? Mas esse cara aqui, ele que vai ser a sua energia. E é ele que vocês vão ter que guardar aí para usar, tá? Então vamos supor que eu fale para você assim, olha, eu tenho uma mola aqui, ó, presa na parede. A posição inicial dela era essa, e eu apliquei uma força, e a posição final dela sofreu um deslocamento em x, tá? Se eu te der a constante elástica, calcula a energia que foi armazenada nessa mola. E vamos supor que a constante elástica é de 50 Nm, por exemplo, tá? 50 Nm vezes metro. Ok? Aí você vai falar assim, beleza, a energia que foi armazenada, que é a energia potencial elástica, é dada por 50 vezes esse deslocamento aqui que foi de, sei lá, 0,1 metro, dividido por 2, certo? 50 vezes 0,1 vai dar 5, dividido por 2, 2,5 joule. Ok? Percebam, pessoal, que essa energia ela vai aumentando conforme eu aumento esse K. Então esse K aqui, pessoal, ele depende de diversos fatores, tá? Principalmente numa mola, tá? Em materiais, uma barra, por exemplo, é diferente, mas numa mola, por exemplo, vai depender. Se for do mesmo material, mas de espessura diferente, a mola vai mudar. Se for de materiais diferentes com a mesma espessura, vai mudar. Se for de materiais diferentes e espessuras diferentes, também vai mudar. Então depende de muita coisa. Por isso que não interessa tanto pra gente. A gente só quer pegar o K, saber o valor dele e tacar-lhe pau na equação lá, né? Às vezes a gente tem que descobrir ele, mas a gente consegue descobrir por meio dessas equaçõezinhas que a gente acabou falando aqui agora há pouco, né? Mas se a gente quiser calcular a energia, é só isso, né? A energia é diretamente proporcional. Opa, desculpa, né? Isso daqui não vai dar isso, né? Porque esse cara aqui é ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado vai dar 0,01, né? Não, 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Vezes 50 vai dar 0,5 dividido por 2. Nós vamos ter aqui 0,25 joules. Né? Desculpa. Beleza? Desculpa, hein?
Então, pessoal, percebam que a nossa energia potencial elástica ela é diretamente proporcional à nossa constante elástica e diretamente proporcional ao quadrado do nosso deslocamento. Certo? Inversamente proporcional a esse 2 aqui, mas ele não muda, então tá beleza. Ok? E aí, ficou claro para vocês aí? Tudo certo? É um pouquinho mais complexa, né, André? Mas é de boa também. Eu acho tranquila também. Dá pra guardar, tá? Dá pra guardar. Ela só tem um pouco mais de conceito envolvido nela. Tranquilo? Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Alguém? Pra mim tá de boa. De boa? Tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Isso. Tranquilo. Beleza. Então, pessoal, ó, sobre energias mecânicas, o que eu tinha para falar por hoje era só isso. Eu já vou colocar para vocês lá a gravação da nossa aula, tá? Para quem não conseguiu ver a aula hoje, depois assistir, tá? E já vou deixar uma listinha de exercícios lá para vocês fazerem. É bem pouquinho, tá? Só 5 exercícios. Mas para fixar os conhecimentos de hoje aí, tá? E na próxima aula a gente vai começar a aplicar essas energias todas aqui, né? Em situações de conservação de energia. Ok? Ok. Isso aí, Fifi. Beleza. Então,